CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural. Cassiano já aqui com a gente nos estúdios da CBN, tudo bem? Tudo bem, senhor Demerck Turbina Dédia, boa tarde para vocês, ouvintes. Boa tarde, vamos falar de mangas e Cassiano tem uma convidada. Exatamente, convidada ilustre que está estreando com a gente hoje aqui. Alda do Amaral Rocha. Exatamente, a Alda, editora da Globo Rural. Bem-vinda, Alda, ao CBN Agro. Obrigada. E nós vamos falar de mangas. O mangas é o seguinte, é uma produção brasileira lá no Nordeste, né? O principal polo produtivo hoje de frutas em geral aí tá no Vale do São Francisco. Vale do São Francisco, exato. Petrolina, Juazeiro, exatamente. Tá ali. E a manga foi um dos produtos tarifados, né? Exato. Bom, depois agora as tarifas caíram, foram reduzidas e tal, mas durante o período do tarifado foi um período complicado porque as mangas estavam mais caras. Estavam sendo colhidas, né? Tava na época da colheita, na época de enviar para os Estados Unidos. E os Estados Unidos eram o principal comprador. E o pessoal se virou, né? Como é que foi isso? Então, nessa viagem, a gente visitou produtores e exportadores e eles contaram que no início houve uma apreensão muito grande porque havia um medo que o Brasil fosse inundado aí o mercado doméstico, né? Daquela variedade Tome, que é a variedade que os Estados Unidos mais compram. E no final das contas isso não aconteceu. Porque houve uma... Eu conversei com o pessoal da Associação de Exportadores também, eles dizem que houve um bom senso, né? Então, os exportadores brasileiros conversaram com os importadores americanos e eles chegaram a um consenso. Eles dividiram o custo da taxação dos 40%, 50% no final das contas. Porque não queriam ficar sem manga, Exato, porque os Estados Unidos não podiam ficar sem aquela manga. E para o Brasil era importante exportar, lógico, para não ter essa inundação de manga aí no mercado interno. E aí, com isso, as exportações acabaram até crescendo. Eu até trouxe meu dado aqui para colar. Cresceram 16% em volume nesse período, nos um pouco mais de 3 meses, né, em que os Estados Unidos impuseram aí a taxação à manga. Mas a receita que o Brasil recebeu com essas exportações foi menor, o que significa que houve uma queda de preço. Reduziu o preço para poder exportar, né? E também, mas o muito importante foi esse consenso, essa negociação para que cada parte, né, envolvida ficasse aí com um pouco desse custo. E justamente porque o preço caiu, talvez tenha sido mais fácil negociar, porque o produto estava mais barato, tinha a tarifa, mas aí, né, prevaleceu ali o bom senso, como você falou. Alguns produtores com quem eu estava numa viagem com outros jornalistas, e esses produtores falaram que eles venderam até mais. Olha. Foi até melhor do que havia sido em outros anos. Então, surpreendeu. Num primeiro momento havia um temor muito grande, mas no final das contas acabou não sendo negativo. Agora eles estão preocupados, porque ali é uma região também importante em uva, né? Porque a taxação sobre a uva continua, né? Está mantida, né? Está mantida. Então, agora, eu também havia lido que o pessoal das produtoras de manga encontraram outros clientes, né? Então, essa viagem com esses jornalistas incluía também uma missão de alguns potenciais importadores estrangeiros, que é um projeto do Sebrae, Apex e CNA, que traz potenciais compradores para o Brasil para conhecer áreas de produção, né? Então lá havia gente da Rússia, importadores de Singapura, consultor de comércio exterior também baseado em Singapura, Holanda, e eles como os jornalistas que estavam nessa viagem, eles visitaram os mesmos produtores, eles visitaram os pomares, né? Conversaram, ouviram as mesmas explicações e eles, assim, aqueles com quem eu conversei, eles ficam muito encantados com o potencial do Brasil, eles, por exemplo, eles não sabem que tem produção de vinho no Vale do São Francisco. Né? Outra coisa que não vem pessoalmente, né? E então eles saíram bastante, assim, a sensação, na minha conversa com eles, que eles estavam bastante bem impressionados. E quando eles veem as frutas, né, e são de locais onde você não tem toda essa oferta, né, e
Então, a sensação assim é que eles saíram bem impressionados do Brasil. E com esse projeto, a ideia é você abrir espaço para pequenos produtores também poderem exportar, né, diretamente, porque essa é uma discussão também que acontece ali na região. Certo. Hoje os pequenos produtores, eles dependem muito dos grandes exportadores de frutas para exportar. Não acessa um comprador diretamente. Direto. Agora e eles querem fazer isso. Estão vendo essa possibilidade. E você estava falando da uva. A uva também é muito importante nessa região ali e tem uma expectativa, né, Alda, de retomar também, de que essas tarifas caiam sobre a uva, porque hoje elas continuam aí existindo e, diferente da manga, a uva não está conseguindo exportar mais. Conseguiu encontrar novos mercados, mas não conseguiu compensar ainda essa perda de mercado americano. Né? Mas existe, por parte da Abrafrutas, que é a entidade do setor, né, uma expectativa de que também seja retirado em breve. As negociações com o governo americano continuam, né, com as autoridades americanas. Eles estão, o argumento deles é que os Estados Unidos não são autossuficientes em uva também. Existe uma produção importante na Califórnia, mas eles precisam da uva brasileira, né? Mas é uma preocupação ainda na região. Produtores. Cassiano Ribeiro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, e muito obrigado aqui pela estreia aqui da nossa Alda do Amaral Rocha, editora do Globo Rural. Volte sempre. Obrigado, Nadégia. Obrigado, Sardenberg. Obrigado, Alda. Muito obrigado, até uma próxima, hein?